Quando a bola vem por cima, você não tem problema com o seu backhand. Ele é firme e forte. O problema é quando essa bola começa a vir com efeito para baixo, o backspin. Ora ela vai na rede, outra hora você não tem paciência, ela vai para fora, ou ela vem sem qualidade. E aí você manda ela alta, sem efeito, e fica fácil para o seu adversário. Então se você tem dificuldade para levantar essa bola com backspin com o seu backhand, hoje a gente vai resolver isso. E bora, porque aqui é mesa na prática. Por que você não consegue levantar essa bola que está pesada? Para começar, tá? O que é uma bola pesada? Que é o efeito backspin. É uma bola que ela vai bater na sua raquete e vai cair, tá? É diferente da bola topspin que bate e sobe. A com backspin, ela vai cair. E é por isso que você tem dificuldade de levantar essa bola. Porque você está cometendo alguns erros que fazem com que ela bata na sua raquete e ainda continue caindo, certo? E aqui eu posso falar muito por experiência própria, tá, pessoal? Porque por muitos anos eu joguei caneta, no estilo caneta, depois eu mudei para o estilo clássico. E eu tive também essa dificuldade no clássico, então eu entendo vocês, porque realmente é uma bola que eu diria das mais difíceis para o classista que está começando. Muita gente consegue levantar essa bola no forehand. Percebam que no forehand, pessoal, a raquete vem lá de baixo, tá? A mesma coisa tem que ser para o backhand, tá? Então, muita gente vai fazer o backhand e não abaixa a raquete, certo? Se você não abaixar a raquete, pessoal, fica muito difícil levantar essa bola, até no forehand, tá? E para o backhand tem que ser a mesma coisa, tá? Então, a bola veio aqui no seu backhand, você precisa, ó, tá com a raquete mais abaixada para dar o top. Depois a gente vai falar do drive mais para frente, tá? Então, repare na posição da raquete do Lucas. Tá vendo? Olha só. Abaixo do nível da mesa. Lucas, puxa um pouquinho mais de topspin agora, tá? Menos vertical e mais para cima. Tá vendo, pessoal? Que você também consegue levantar essa bola com extrema facilidade, tá? E essa bola tá pesada. A questão é também a distância da bolinha em relação ao seu corpo. Quando eu estava jogando caneta, o que acontece no caso do caneteiro? Para a gente dar o choto, eu pego a bola muito aqui, ó, mais para frente. Eu evito pegar aqui porque daí eu não tenho energia para dar o choto, certo? E aí eu acostumei a pegar aqui. Quando eu troquei para clássico, eu estava pegando a bola aqui também, ó, na frente. E aí essa bola estava sem energia, ou então eu sempre errava. Pro classista, você precisa pegar essa bola mais próxima, tá? Do seu corpo. Você precisa esperar ela chegar mais até você, tá? No caso do topspin, para a gente levantar essa bola, ela não vai sair do umbigo, tá? Essa é a bola que você acerta, que é a bola que está com efeito lateral, para cima. A bola que está com efeito backspin, ela precisa vir mais de baixo e um movimento mais vertical, tá? Então repara como que fica. Olha como que está com bastante efeito topspin, né? O erro comum é que muita gente vê o pessoal avançado jogando, dando backspin, principalmente os profissionais, né? Que é um movimento mais para frente. Ele não chega a ser totalmente para frente, tá, pessoal? Ele é na diagonal, tá? O Lucas vai exemplificar ali, ó. Repara que é um movimento na diagonal. Porém, o Lucas já domina esse golpe, tá? Então, esse é um erro de quem começa, que já quer começar direto com essa bola, tá? Então, se você está aprendendo, pessoal, tem que ser uma evolução constante, tá? Então, vamos lá. Você já sabe, então, que você precisa esperar a bola chegar mais até você, tá? Não adianta pegar essa bola longe. Imagina que uma bola que está vindo média, a bola média aqui cai aqui, ó. Se você está aqui e você precisa pegar ela, ó, aqui você não consegue subir essa bola. Então esse também é um fator que faz você errar essa bola. No forehand, você não tem que entrar nela com a perna direita, ó. Quando ela vai mais para frente. Se você ficar aqui no fundo e ela vir média, pessoal, não tem como, ó. Você vai querer fazer o quê? Você vai querer compensar só com o braço? Aí é muito difícil, né? Você vai ter que ter mão. E aí é por isso que ela cai na rede. Então, para uma bola média, curta, você também tem que entrar, tá? Então, digamos que você está mais afastado. Ela caiu curta, ó. Entra na mesa, tá? Essa bola tem que vir de baixo para cima. Ó, raquete embaixo, tá? Mais uma vez. Um erro comum também. E esse é um que eu ainda estou tentando corrigir, né? Porque eu tenho o cacuete do caneteiro. Evita jogar o corpo para trás. Esse é um cacuete que realmente às vezes eu faço. É difícil, né? Por causa dessa veia do caneteiro. Mas evita fazer isso aqui, ó. Para trás. Claro que aqui eu estou exagerando, tá, pessoal? Então o seu centro de gravidade tem que estar mais baixo. A raquete, cotovelo, muito importante, tá? Você precisa estar com o cotovelo para cima. Quem vem de caneta, joga com o cotovelo o quê? Para baixo, né? Até mesmo na hora que vai puxar aqui, muitas vezes o cotovelo está um pouco mais para baixo.
No classista, pessoal, você tem que estar com o cotovelo levantado, tá? Se você tentar puxar aqui, esse é outro erro, ó. Cotovelo para baixo, ó. Você não vai conseguir essa alavanca. Então, pro back, a alavanca é o cotovelo, tá? Então, lembra de estar com o cotovelo levantado, ó. Abaixa o centro de gravidade, você tem que abaixar. E aí você executa o golpe. Essa bola que você faz ela subir, ela não sobe por causa do seu braço, por conta de força. Ela sobe por conta da rotação, da fricção da sua borracha com a bolinha, tá? Lembra do começo do vídeo, onde eu falei que muitas vezes você até consegue passar essa bola, mas com pouca qualidade, e aí você acaba tomando o contra-ataque? Então essa bola morta, que você até levanta ela, né? Você pega, ó, você levanta ela. Só que ela vem fácil pro seu adversário, porque ela não tá o quê? Raspada, ela não tá com giro, não tá com qualidade. Então, por mais que a sua técnica não seja perfeita na hora de dar o backhand, tá? E como eu falei, por ter muita cacuete também do classista, minha técnica do backhand, eu assumo, ela não é totalmente bonita, né? Eu sou um classista meio durão, para falar a verdade, né? Mas você tem que ser eficiente o quê? Nessa qualidade, ó. Olha só, você viu o barulho que veio da minha borracha? Viu que ele tentou contra-atacar e errou? Então lembra, você vai abaixar o cotovelo, ó, e fazer isso aqui e priorizar o toque fino, tá? Tá vendo? Esse toque é muito importante. No caso do classineta, normalmente a bola vem um pouquinho, ó, mais lateral. Ele costuma pegar um pouquinho mais na lateral da bola. Ou seja, para uma bola de backspin, ele até sente menos efeito. Porque vamos lembrar que quando você pega a bola no lado, quando ela está com efeito backspin, você vai pegar justamente onde ela está com menos rotação. Você vai sentir menos esse efeito. Então no classineta vai ficar a mesma coisa, pessoal. Só que ela vem, ó, com um pouquinho mais de efeito side spin, que a gente fala, né? O efeito lateral. Espera ela, abaixa, ó, tá? E para quem é caneteiro raiz, não tem a borracha lisa atrás, ou usa um pino e não dá para fazer o backhand, bom pessoal, primeira alternativa pro caneteiro é trabalho de perna, certo? Você precisa fazer o quê? O footwork aqui, ó, e sair de forehand. Só que claro, o caneteiro, né, precisa de preparo físico, dependendo da idade você não consegue fazer mais. Alguns caneteiros têm a alternativa do pino, para quê? Para essa bola com backspin, ó, eu conseguir passar. Já vou adiantar, me segue aqui no canal, tá? Porque em um futuro vídeo eu vou mostrar essa saída pro caneteiro, ó, com o pino atrás, ó, para poder pegar uma bola que tá com backspin e poder trazê-la para cima, ó, e atacar, tá? Mas não é o conceito desse vídeo. Por isso você tem que se inscrever nesse canal e assinar o clube de membros, onde eu trago conteúdo mais aprofundado aqui para vocês, tá? Então são conteúdos que não são públicos, né? Não são aqui na área pública, é exclusivo para os membros e você tem um conteúdo mais aprofundado. E além de poder participar, mandar dúvidas e tudo mais, tá? Mas vamos lá, o caneteiro pode fazer essa bola sim, tá, pessoal? Mas lembra, você tem que se abaixar essa bola, mesmo conceito, tá? Você não pode pegar ela na frente, tem que esperar ela chegar um pouquinho mais. Se você tiver a possibilidade de levantar o cotovelo, fica mais fácil, tá? Então fica basicamente assim. Não é um golpe que a gente consegue colocar a mesma qualidade de efeito que um classista, tá? Só que é uma bola muito boa para você sair quando o atleta te prende aqui, ó, com backspin, e depois você já poder sair de forehand, tá? Então olha só. Inclusive, muitas vezes o classista não está esperando que você suba essa bola, tá? Então, ó, durante o jogo, se você subir essa bola, você consegue surpreender o seu adversário. Durante o jogo, você vai pegar situações que o push, né, do seu adversário é, ó, medinho, tá, ó, bola média, e aí vai pegar justamente esse tipo de erro, ó, você longe da mesa. Ora vai acontecer o quê? Daquele push mais profundo, lá no fundo, que vai tentar também te pegar desprevenido, mais em cima da mesa. Esse push profundo, pessoal, ele é bem chato, né, ó, ele vai lá pro fundo, ele vai reto, ele não faz o kick de parábola assim, né, ele quica, sobe e vai morrer lá atrás. Então como que a gente sai dessas situações? Para a bola média, pessoal, como ela está média, vamos lembrar dos pontos da bola? Quando ela está subindo, ponto 1, quando ela chega no ponto mais alto, é o ponto 2, é quando ela começa a cair, a gente já chama de ponto 3. A bola média, como ela vai cair bem próxima aqui da mesa, não tem como você pegar no ponto 1 ou ponto 2, porque o ponto 1 vai estar em cima da mesa, né? Então ela começa a cair, ó, você vai pegar ela no ponto 3, tá? Então bola média, não tem como. Ou você faz a chiquita, certo? Em cima da mesa, não é o que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Ou você faz o side backspin aqui, ó, side backhand
no ponto 3, tá? Então vai ficar basicamente assim, ó. Ó, bola média, saiu, tem que entrar na mesa. Ó como que vem com bastante efeito. Mais uma vez, ó. Certo? Tem que raspar, tá? Para bola profunda, repare que o ponto 3 dela é lá atrás, pessoal, entendeu? Então ela vai bater aqui, vai começar a subir, vai começar a cair aqui, ó. Então você não vai fazer essa bola no ponto 3, tá? Você vai fazer ela no ponto 1, é isso mesmo, tá? Essa bola vai estar com dois tipos de energia. A energia do efeito, né, que o seu adversário colocou, mais a energia da velocidade. Então você vai aproveitar essa energia da velocidade para fazer o quê? Ela continuar com a parábola. Então fica basicamente assim, ó. Ó, nesse exemplo, o Lucas fez o quê? Um toque muito cheio. Então ela foi direto para a rede, tá? Ele precisa aproveitar essa energia. Vamos lá. Ó, tá vendo como essa bola é chata? É difícil mesmo, não é fácil. Ó, ela cai. Tá vendo, ó? Então essa você precisa usar a energia. Exato, ó, tá vendo, ó? Para essa bola já tá com energia. Você aproveita ela, tá? Ó, tá vendo, ó? Você vai baixar e pegar ela no ponto 1. Não é comum você ver caneteiro fazer isso, tá, pessoal? Mas não é tão difícil também você pegar essa bola profunda sendo caneta, tá? Então, ó, a bola medinha, tá? E mesma coisa, ó, entra e leva ela pra cima. Isso aqui já é o suficiente, pessoal, ó, pra você abrir pra fazer o pivô. Então, ó, ela tá por baixo, ó, vou mandar paralela, ó. Tá vendo, ó? Como que dá pra subir? Só que tem que treinar, tá? Tem que treinar essa bola. Tá? Agora a bola profunda, dá pra aproveitar essa energia da velocidade, como eu falei, ó. Tá vendo que ela volta até mais forte? E aí, você abre o pivô. Então pega no ponto 1, ó. E aí depois, forehand. Agora ir para a mesa e treinar. Não esquece de verificar a sua inscrição, deixar o seu like, é muito importante para ampliar o alcance desses vídeos, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!